Uma ótima tarde pra você. Sextou aqui no Sabor de Vida e você deve estar se perguntando, ó, O quê? tem uma cadeira aqui. O que vai acontecer? Eu hoje vou só fazer isso aqui, ó. Vou sentar e vou apreciar a aula de Leonardo Roncon, nosso sommelier. Pois é, hoje teremos uma aula muito legal aqui pra vocês. Vamos falar sobre espumantes, vinhos, vamos falar sobre vinho de sobremesa, vamos falar sobre harmonização. Gente, deixar bem claro, é uma aula, é para você ter um aprendizado, aprender para quem não tem noção do que é um vinho, de como se toma um vinho, de como se abre uma garrafa de vinho, ensinar você também que vinho não é valor, é custo-benefício. Eu vou falar os valores que eu paguei nas garrafas de vinho que vocês vão se surpreender, tá? E junto disso a gente vai fazer receitas também pra gente fazer uma harmonização bem legal que eu sei que vocês vão gostar. E é claro que você vai acompanhar as nossas receitas também no nosso livro de receitas, Manda né, lá. Zito? Afinal, a gente tem o nosso Instagram, @programa Sabor de Vida. Vai lá. Pois é, e tem também o nosso WhatsApp, tá? Que é o 12996523779. Eu vou começar fazendo uma salada de manga com camarão, bem refrescante, Interessante. que a gente vai harmonizar aí com espumante. Legal. Tá? O segundo prato, eu vou fazer uma carne grelhada com palmito grelhado e um brócolis grelhado também. Depois eu vou por quidos grelhados, o defumado, e a gente vai harmonizar também com um vinho, só que um vinho tinto. E de sobremesa, eu vou fazer um bolo de tangerina. Que delícia. Um creme de tangerina, uma maravilhoso. calda de tangerina, que a gente vai harmonizar com vinho de sobremesa. O programa hoje tá incrível, vocês vão amar. Bom, isso Caderninho começa... na mão, né? Caderninho na mão. Caderninho na mão. Começa tudo isso que horas, Leozito? Agora, Bianca, fui! Agora já. Ai, bora lá aprender, então, porque, Leozito, é verdade que a harmonização pode ser tanto por semelhança quanto por contraste em sabores? Pode ser, tanto de um jeito quanto de outro, né? A gente sempre, por semelhança, a gente sempre pega algo característico do prato, algo que vai se destacar do prato, e a gente costuma fazer uma harmonização com o tipo de uva que o vinho tem. É sempre ligado ao tipo de uva que o vinho tem. Não só a cor dele, como tinto, rosé, branco, enfim, mas sim pela uva, tá? Então, assim, a gente pode fazer essa harmonização por similaridade, né? O que é mais fácil? Por igualdade. Proximidade, Por igualdade é melhor, é mais fácil, tá? O outro é um pouco mais complexo. A gente pode, por exemplo, dá pra gente harmonizar um vinho tinto seco com sobremesas? Dá, é possível. Mas tem que ser uma sobremesa muito bem pensada em relação à estrutura do vinho, né? Mas também é possível, tá? Existem esses dois tipos de harmonização. E já deixar uma coisa bem clara, que a harmonização não é só o prato em si, né? A harmonização é toda uma atmosfera, né? É a louça que você vai comer, é a taça que você vai beber, é o talher que você vai usar, é a pessoa que está do seu lado. Então a harmonização envolve tudo isso. Tudo tem que estar em harmonia. Tudo tem que estar em harmonia, exatamente isso. E a gente vai fazer aqui uma saladinha de camarão, bem simplesinha, para poder focar bastante na harmonização, tá? Uma coisa legal da harmonização, Bianquinha, que eu sempre falo, assim, eu já dei diversas aulas sobre esse assunto, gosto muito sobre esse assunto. É sempre assim, quando você tem uma taça de vinho e um prato, os dois precisam terminar ao mesmo tempo. Mas de forma inconsciente. Sim, sim. Quando você come o prato e sobra bastante vinho na taça, significa que não foi feita uma harmonização correta. Entendi. Porque não deu vontade de você comer e tomar ao mesmo tempo. E quando é o contrário, mesma coisa. Quando o seu vinho seca e seu prato continua ali, significa que não foi feita uma harmonização correta. Certo. Por isso que um é importante andar do lado do outro, Legal. tá? Acabou o prato, a taça também tem que acabar. Significa que você acertou na harmonização. Beleza? Beleza. Mas vamos lá que tem Então, bastante assunto o pra gente programa tratar inteiro aí. vai ser assim, tá bom, Vai gente? ser por harmonização, exatamente. Então a gente vai começar hoje com uma saladinha super refrescante. Saladinha que me leva aqui ao início de namoro com a minha esposa, que eu fiz pra ela uma... Ganhar no estômago, né, Bianca? Eu falei assim, eu vou ganhar no estômago. Eu não sou simpático, não sou bonito, eu falei, vou no estômago. Vou onde eu me garanto. Direto no estômago dela. Então eu fiz pra ela uma saladinha de manga, só que eu usei outros frutos do mar. Usei polvo, usei lula, usei camarão. Aqui eu vou simplificar um pouquinho mais, tá? Mas é tão simples, tão refrescante, tão gostosa, que você vai conseguir fazer na sua casa tranquilamente, tá bom? Se você quiser tirar o camarão, pode tirar também. Só isso aqui já é um belo de um elemento, já dá pra você fazer uma bela de uma salada. Então a gente vai harmonizar, em teoria, com Sim. o que está aqui, não com o camarão necessariamente. Não necessariamente. O camarão é uma proteína Não muito fácil de necessariamente com a harmonização. proteína que harmoniza. Não precisa ser com a proteína, exatamente isso. No prato principal também, apesar de ser carne, eu pensei muito no acompanhamento, porque ele precisa ser uma vinho de estrutura um pouquinho mais leve, porque tem palmito, tem brócolis. A gente vai... Calma, vamos por partes. E eu tô aqui perguntando. Vamos por partes. Vamos lá. Para fazer essa saladinha de manga, tá? Porque eu escolhi algo bem frutado, porque eu vou harmonizar com um vinho moscatel
depois vou explicar o que é. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouquinho de folhas, eu tenho alface americana, vou colocar um pouquinho de picância, né, que é o agrião, ele tem uma certa picância e fica muito gostoso. Tô usando também erva doce fresca, é o bulbo da erva doce. Se você não encontrar erva doce fresca, pode ser salsão, que também funciona, tá? Pode colocar que fica bem gostoso. Umas folhinhas de hortelã, tá vendo? Tudo puxando pro herbáceo ali, pra ervas, né? Então isso é importante a gente pensar também. Um pouquinho de radicchio, que é uma folha um pouquinho mais amarga, tá? Que combina bastante. Tomate cereja. Que pode ser o tomate normal? Pode ser o normal, não tem problema. Cebola roxa. Você deixou... Deixei ela na água, tá? Pra sair um pouco da acidez dela. Falar nisso, amigo. Pronto. Vocês têm mais cebola roxa lá, guarda a casca que eu vou fazer um negócio lá com o Rogerinho, na semana do aniversário da TV. Guarda a casca pra mim que eu vou usar, tá? Vou guardar. Tem bastante casca lá, viu, Bianquinha? Ó, manga. Pode ser a manga mais verde, pode ser a manga mais madura. Independente, tá? Indiferente, não tem problema. Pra gente fazer o temperinho, ó, suco de limão, sal, bem simples, tá? Salzinho e um pouquinho de azeite aqui, ó. Só A gente isso? vai emulsionar. Só isso, Bianquinha, nada além disso, tá? Pronto, daqui a pouco eu vou emulsionar pra vocês. Aí, ó, vamos grelhar o nosso camarão. Sim. Um pouquinho de azeite. Camarão é muito rápido, né, Leozito? Super rápido, Bianca. É de um ladinho só ali, dá uma sacudida, já foi, não precisa fazer mais do que isso não, tá? Deixa bem quente mesmo a frigideira, porque o camarão costuma soltar bastante água. Seca ele, coloca aqui dentro, ó, desse jeito. Pode temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho mais, pronto. E ó, é só mesmo pra gente dar uma salpicada nele. Como a Bianca lembrou, o camarão é bem simplesinho, é bem rápido o processo dele. Se eu deixo ele muito tempo, Bianca, ele acaba ficando muito duro, borrachudo. Sim. Ele tem que estar tenro, tem que estar gostoso, tem que explodir na boca. Sim. Se a gente deixa bem quente, ó, ele realmente dá uma caramelizada. Se a panela não tá quente, ele vai soltar água, Daí não vai caramelizar e vai passar do ponto. Não carameliza, passa do ponto. Entendi. E ele fica aguado, borrachudo. E aí não dá certo, tá? Tá vendo aqui, ó? E tá bem caramelizado Tá bem mesmo, caramelizadinho, porque a panela tava quente, tá? Esse é o segredo. Passei aqui, ó. É isso aqui, tá? Virou de um lado, é o suficiente. Já posso desligar. Como o camarão não é tão grande assim, já foi e tá pronto. Coloco aqui, ó, dentro da nossa salada. Pronto. E vou colocar... Deixa eu emulsionar um pouquinho esse nosso azeite. Enquanto você vai emulsionando aqui, eu quero convidar você para participar conosco dos 20 anos da TV Aparecida. Vem com nós. Leozito aqui se comprometeu a reproduzir uma receita que fale ao seu coração. Por isso, tem alguma receita aí de família, aquela história bonita Capricha, que você traz aí, né, de infância muitas vezes, que traz essas lembranças? Manda pra gente no nosso WhatsApp. 12996523779, que a gente vai fazer essa homenagem pra você. E quem sabe você não vem aqui também experimentar essa delícia, né? Você merece. Manda aqui pra gente, tá? Ó, emulsionei aqui, só bati um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Tudo muito refrescante mesmo. Tudo refrescante, tá? Tô pensando na harmonização do espumante. Então, ó, mexi, tal. Tá pronta a nossa salada, tá bem simples, bem gostosa. Leozito, uma harmonização, ela parte do vinho para o prato ou do prato para o vinho? Do prato para o vinho. Você escolhe primeiro, então, o prato. É, primeiro a gente elabora o prato, né? Depois a gente... Porque o vinho, ele já tá pronto, né? Sim, sim. A gente cria um prato e aí vem um sommelier, normalmente, e faz essa harmonização. Normalmente, quem faz a harmonização de um prato é um sommelier. Existe uma diferença entre um enólogo e um sommelier. Existe o enólogo, o sommelier e o enochato. Tem o enochato também. O enochato é o melhor. O enólogo é a pessoa que entende do terroir, que entende de um geral. Normalmente é um agrônomo. A pessoa que entende do solo, do clima, do ambiente onde se vai plantar aquela uva. Qual é o melhor solo, o pH. Então, o enólogo, ele trabalha com isso. Exatamente, é o pré-vinho. O sommelier trabalha com harmonização, trabalha no servir o vinho, no vender o vinho. O sommelier é o cara que está no restaurante vendendo o vinho para você e fazendo aquela harmonização. O enólogo trabalha atrás, é o enólogo quem cuida da terra, quem faz a uva crescer, aonde tem a melhor colheita, é o enólogo que define, tá? Então, a diferença de um para outro. E tem o enochato, que esse é incrível. Esse aí é quando aprende alguma coisa, vai nos restaurantes e
começa a girar a taça para cá, girar a taça para lá, porque na verdade você não tem essa necessidade de se exibir nos lugares dessa forma, né? Com certeza. Se você entende de vinho, você vai ali, pronto, provar, acabou. e receba isso como um tratamento próprio para você mesmo, para certeza. você ficar feliz, certo, minha querida? Certo. Saladinha no esquema, Saladinha no beleza? Eu vou pedir a sua ajuda, Sim, então. pois Vou pedir não. para você levar pra gente ali, que eu vou pegar um espumante, vou mostrar pro pessoal como abre, como a gente faz, Beleza. como serve, bonitão, Posso tá? ir pro estúdio 2, então? Pode ir, beleza. Ó, vamos trabalhar então com um espumante, tá? Enfim, vou até deixar a marca aqui, que é um espumante brasileiro, né? Espumante é diferente de champanhe. Boa. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. O que muda o espumante da champanhe? Ó, nós temos o Prosecco, nós temos a cava, nós temos o espumante, nós temos a champanhe. Tá. É mais do que eu imaginava. Vamos lá. A cava é o espumante espanhol, chama-se cava. A champanhe, a diferença da champanhe para o espumante é que só pode ser chamado de champanhe Que é produzido na região que é de champanhe. feito na região de Champagne com as uvas específicas. Então, fora da região de Champagne, chama-se espumante, exceto na Espanha, que se chama cava. Então, o que a gente bebe aqui no Brasil e fora da França é espumante, tá? Não é champanhe. Eu só posso chamar de champanhe o que é feito na cidade de Champagne, na França. Assim como o conhaque também. A França tem essas coisas de denominação de origem controlada que eles falam, né? E o espumante brasileiro está entre os 3 melhores do mundo. Isso é muito legal. Está entre os 3 melhores do mundo. Então já vai a primeira dica para você. Se você vai num supermercado aí na sua região, qualquer supermercado hoje tem lá a sua adega de vinho. E é muito bom, tem vinhos bons lá e bem baratos, por sinal. Existe lá o espumante X, lá, gringo, que custa lá R$110, que as pessoas adoram, acham super chique. Este espumante aqui custou R$32,90. Ele é melhor do que o outro de R$100. Melhor que aquele chá, Melhor, alguma coisa lá? ele é melhor, não só na qualidade. Além de ser brasileiro, ele é melhor em tudo, na estrutura dele. A produção dele é melhor, a estrutura dele é melhor, o perlage dele é melhor, que são as bolhas. Eu ia perguntar o que é perlage. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né, com vinhos nacionais. Mas assim, você não quer errar espumante e vinho branco nacional brasileiro. Você acerta em qualquer momento, beleza? Tá aí a sua primeira dica. Se você vai tomar um vinho branco, não compre chileno, não compre argentino, não compre francês. Pode comprar vinho branco nacional que você vai acertar. Joia. O segredo do custo-benefício é sempre isso. É nunca... por exemplo, como eu falei, um dos melhores espumantes é o brasileiro. Ah, mas eu vou comprar chileno. A probabilidade de tá mais ou menos é muito grande. A probabilidade desse aqui estar um espumante muito bom é muito maior, porque a uva é nacional e ele é daqui, tá? E assim a gente compara com os outros também. Você pegou na geladeira. O espumante, ele é gelado. O espumante, ele tem que estar uma temperatura de 8 a 10 graus, mais ou menos isso. Então ele é sempre guardado em geladeira. O vinho tinto, normalmente 14 graus, 12, de 12 a 16 graus, depende muito da temperatura que tá, né? Basicamente isso. O vinho de sobremesa, a mesma coisa, entrar nesse esquema do espumante, tá? De mais ou menos 8 a 10 graus. Então é importante isso também. Porque senão, quando você vai encher a bolha, enche... Eu vi que você foi abrindo, o pessoal foi afastando. Não precisa afastar não, tá? Foi afastando. Isso. Um segredo pra gente abrir espumante. Espumante não se faz barulho. Espumante tem que ser com delicadeza. Não Aquela hora pode do... fazer barulho. Pra todo mundo, é legal pra comemorar legal, só pra tudo, isso. mas num restaurante... Imagina, porque assim, tudo tem que ser muito discreto no mundo do vinho, assim, né? Você tá num restaurante, aí você fala, sabe me dá um espumante? Aí, pum, estoura, aí todo mundo olha pra sua mesa, sabe? Aquela coisa assim, já né? faz assim, então né? o vinho tem que ser aberto de forma discreta, tá? Como é que a gente abre um espumante? Ó, você vai pegar um paninho, Detalhe importante, eu vou dar meio que uma aula aqui de sommelier. Lembrando, isso aqui é uma aula, tá, gente? É só pra gente ilustrar o programa, tá? Enfim. Sempre quando você vai servir o vinho, abrir o vinho, sempre mantenha o rótulo para frente do cliente para ele tentar poder entender. ver qual é o rótulo. E tem que mexer a garrafa de forma discreta, assim, ó. Conversando, falando. Tá tudo bem com Tá você? tudo Tá certo, gostando do tudo. jantar? Nossa, tá tudo sob maravilhoso. controle? Tá bem? Tô querendo muito experimentar essa salada. E a salada é boa, hein, menina? Precisa ver, o chefe manda super bem na salada, né? Gente, não fez um barulho. Abriu. É assim que a gente abre espumante. Não fez um barulho. Sem fazer barulho. Tem muita espuma aqui. Então, assim, você segura com o dedo na maior classe e vai tirando devagarzinho. Quando você sentiu, esse é o esquema, tá? Beleza? Perfeito. Vamos lá. Para encher uma taça, primeiro um pouquinho, Isso com o espumante ou qualquer vinho? Qualquer vinho. É mais uma questão de educação, sim, né? Sim. Então, primeiro um pouquinho. Um detalhe também, não se usa outros tipos de taça para se tomar vinho.
É sempre a única taça, mesmo no espumante. Ah, mas aquela taça fininha fruta e tal. Antigamente a gente até usava, mas hoje em dia se viu que é muito melhor esse tipo de taça mais aberto. O nome dessa taça é uma taça chamada ISO, feita por um engenheiro mesmo para se servir melhor. Olha o só mundo que do vinho é legal. incrível, tá? E assim ele respira melhor, ele Entendi. oxigena melhor, tá? A taça nunca acima disso, sempre mais ou menos 1/4, até um pouco menos. Para ser educado e para não esquentar também, Sim. né, no copo. Ó, serviu aqui, bonitão. A gente sempre prova, a gente sempre dá para provar o espumante ou o vinho para a pessoa que escolhe o vinho. A gente sempre dá ali, né? E aí sim serve as pessoas e por último você que foi escolhido. O vinho, o espumante, a gente não gira por causa das bolhas, mas a gente cheira o vinho, a gente tem que sentir o aroma. O detalhe importante, o nariz tem que chegar muito perto do líquido para você poder sentir mesmo o aroma desse... Então, você vai... Quando você fazer assim, você pode fazer assim, ó. E aqui você sente um pouco do aroma. Você tá vendo que é um vinho bem frutado, que vai combinar bastante com a nossa salada, com manga, com camarão, com um pouco da acidez do tomate. Por conta de ter essa manga, ácido. então, mais ou menos, vamos dizer assim, para quem está em casa, foi uma combinação entre a manga e o espumante. Exatamente, exatamente. Essa a harmonização que você fez. Eu peguei mais na manga, que é o mais diferente, né? E deixei o restante meio neutro. Então o vinho ele vai harmonizar bastante com a manga, porque ele é um vinho frutado e gostoso. Um detalhe importante, R$32 custa essa garrafa. Olha então, só. Vinho bom não é vinho caro, caro, tá? É saber escolher o vinho e ponto. Bom, vou pegar aqui os Vamos pratinhos, provar? tá? Então bora lá. Então vamos nessa. Pronto. Que aula, hein, gente? Nossa! Tá? Então a gente falou de Tô aprendendo tanto aqui. Cara, você vai no mercado hoje, você vai ver o vinho de uma forma diferente agora, né? Porque assim, às vezes as pessoas têm um pouco de medo. Ah, mas eu não sei escolher vinho e tal. Gente, é só acertar a uva da região. Simples assim, não tem segredo. Pega aí no Google da vida e fala assim, qual que é a melhor uva do Uruguai? Taná. Então, se eu for na gôndola do mercado... Você vai procurar essa uva. Taná Uruguai. Eu sei que o Taná Uruguai é bom. Né? Qual a melhor uva argentina? Malbec. Então, eu não vou comprar um Taná argentino. Eu vou comprar um Malbec argentino. Então, você vai nesse esqueminha aí, que a chance de você errar é bem pequena. Perfeito. Certo? Bora lá. Vamos ver? Claro. Pronto. Léo, o que se espera na boca a hora que você harmoniza os dois? Você espera que seja flat, tranquilinho, ou você espera que mude alguma coisa? Tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. Tem que ser tranquilo. Um tem que ajudar o outro. Isso é porque é por aproximação? É por aproximação. Tem que ser um levantando o outro. Você vai tentar pegar aqui um pouquinho de cada coisa, você coloca a boca, a comida pouquinho, e aí você rega com um pouquinho do vinho. Se harmonizou, show de bola, perfeito, tá? E aí, ó, qual que é o grande problema, assim? Por exemplo, você vai num restaurante, vai você, né, e o José no restaurante. Aí José pede uma carne e você pede um peixe. Como é que a gente harmoniza se você pede uma carne e o José pede um peixe? A gente sempre vai para um espumante. Para o espumante a gente chama de coringa. Então o espumante ele também serve para pratos que são assim desequilibrados, vamos dizer assim. Você pede um peixe, eu peço uma carne. Mas e aí, o que eu faço? Eu posso ir por um espumante rosé. Ele vai que é um cumprir equilíbrio tudo. que ele vai acabar abraçando tudo. Então espumante a gente sempre chama de coringa, tá? Sensacional. E aí? Sensacional. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma harmonização perfeita, perfeita, perfeita. É, como o Léo falou, um levanta o outro, fica delicioso. Perfeição. Porque essa uva ela é levemente adocicada, né? E um outro detalhe importante pra gente finalizar o espumante. Pra gente finalizar, pra gente introduzir ao vinho, né? Vinho doce não é vinho. Vinho é feito só de uva. Não existe vinho de outra fruta. Claro, você pode colocar o nome que você quiser. Vinho de jabuticaba, ok. Mas não é um vinho. Vinho é feito de uva, né? De um fermentado de uva. E não tem vinho doce. Mas quando você prova, você fala assim, ué, mas esse vinho é doce. Não é amargo. É uma característica da uva moscatel, né? É uma característica dela. Não se acrescentou açúcar aqui, mas tem muito vinho no mercado que você coloca lá suave ou doce, se acrescenta açúcar na bebida e não é vinho, tá? Então vinho é isso aqui. Bom, no prato principal nós teremos carne. Vamos fazer uma carne grelhada, bem de boinha, e vamos harmonizar com vinho, com uma uva bem legal que vocês vão gostar. Então a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí que você tá vendo que tá uma tá bom demais. riqueza de aprendizado hoje, hein? Tô gostando. De volta já já. De volta aqui com o nosso Sabor de Vida, nossa aula hoje. Exatamente. De Aulas cria. harmonização. Aulas cria, ótimo.
de harmonização do vinho com a comida. Isso. E nós vamos para uma carne. Eu Vamos pra uma sempre ouvi carne. dizer É. que o vinho para carne tem que ser mais encorpado, tem que ter mais tanino, é isso mesmo? Tanino, é. Vinho tinto tem tanino, vinho branco não tem Não tem- tanino, tá? tá. Tanino, gente, pra você entender, é a... Banana tem tanino. A semente da banana tem tanino. Que dá aquela amarradinha. Aquela amarradinha, quando ela tá um pouco verde, você sente aqui. Esse é o tanino, tá? O tanino, todo vinho tinto tem tanino, ele tem que estar equilibrado. Não tem acidez. Já um vinho branco tem acidez e não tem tanino. Certo. Enfim, é mais ou menos por aí. tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos quebrar aquela lenda, por exemplo, de que vinho tinto harmoniza com carne. Sim, é uma regra, mas não é uma lei, tá? A gente Entendi. pode fazer outras coisas também. Por exemplo, eu posso harmonizar um vinho tinto com um peixe, é possível. Vamos pegar aqui um tambaqui, por exemplo, que é um peixe com uma gordura muito forte, né? Um peixe forte. Então, se eu for harmonizar com vinho branco, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, eu posso harmonizar com vinho tinto, com uma uva com um corpo mais leve. Por exemplo, um Pinot Noir, que é um tipo de uva. Posso harmonizar, que aí vai ficar bem leve, né? Vai combinar com o peixe, que é um pouquinho mais forte, e vai ser um pouco do tinto, que é um pouco mais leve, vai fazer uma harmonização legal. Então, não necessariamente uma coisa puxa a outra. Um bacalhau, por exemplo, funcionaria com vinho rosé. Rosé. Nem com vinho branco, nem com tinto. Quanto Por aí mais vai. gordurosa a carne, mais tem que ter tanino o vinho? Mas tem que ter Se tanino, for- de se corpo médio para corpo mais forte. Se for para fazer Isso. com a harmonização com a carne. É que a gente não mede por tanino, a gente mede por corpo, por cor, eu não corpo sei. leve, médio e corpo forte. Entendi. Tem que ser de médio para forte. O que eu tô trazendo aqui é um corpo médio, Médio. tá? É um Merlot, que é uma uva chamada Merlot. O primeiro foi um moscatel, que a uva chama moscatel, é um tipo de uva, tá? E a gente vai trazer um Merlot agora. Vou até mostrar já para vocês, que eu também comprei no mercado e eu paguei R$32 também. Ah lá, tá? ó. Mais Também. um de R$32, hein, gente? Qual foi a pegada aqui? A pegada foi que eu escolhi um vinho Merlot chileno. Que uva Merlot no Chile é uma uva muito boa, funciona muito bem, tá? Na Argentina também. Então pode ser tanto argentino quanto chileno. Certo. Custa R$32 essa garrafa. É caro? É, para algumas pessoas é caro, mas comparado a um vinho, todo mundo acha que é muito caro, é um preço super Tá acessível. vendo como é que é possível, gente? Então eu Muito vou legal. deixar aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a harmonização dele. Aí, Bianquinha, como eu falei para você, eu optei por fazer uma carne. Pode ser picanha, pode ser a carne que você quiser, tá? Vou colocar para grelhar aqui, eu vou colocar 2 bifinhos pra gente. Quem Certo. sabe dá tempo da gente comer este mesmo. Ó. Então eu vou salgar ele aqui. Carne sempre sequinha, tá? Isso é muito importante. Pronto, ó. Tá aqui. E vamos colocar para grelhar. Certo. Costumo fazer o seguinte, sempre com a gordura para baixo. Começo pela gordura. Porque normalmente a gente come esse tipo de carne mais mal passada. Se eu começo virando com a carne, a parte da gordura central fica branca, não fica tão bonita e também não fica gostosa. Então primeiro a gente vai derreter a gordura. Não coloquei nada de azeite, não tem necessidade também, porque a picanha tem bastante gordura. Sim. Quanto mais gordura tem, menos azeite menos ou azeite menos você precisa, gordura mas ela vai você soltar precisa essa gordura ali, né? Exatamente. No final, depois, eu vou jogar um pouquinho de manteiga aqui, umas ervas, pra gente poder finalizar Certo. o nosso prato, beleza? Beleza. Enquanto isso, enquanto vai grelhando o nosso bife aqui, vamos falar desse vinho aí, vamos abrir e ensinar as pessoas a abrirem um vinho. Eu ensinei você a abrir o espumante. Delicadeza, tranquilidade, aliás. né? Sem fazer barulho, sem nada. Vamos abrir agora o vinho tinto. O melhor abridor que a gente tem para abrir vinho tinto é este aqui, ó. É um abridor de 2 estágios, tá? É o abridor mais barato que tem normalmente no Ele é bem mercado. simples, realmente, Aqueles né? abridores sofisticados e elétrico e tal, funciona, funciona. Mas pra gente em restaurante, esse é o melhor. Porque a gente põe no bolso aqui, Prático. tranquilão, prático, sem nada muito grande. Pra gente abrir um vinho tinto, ou um vinho de, não tinto, mas um vinho de rolha, a gente precisa fazer esse esquema. Eu pego aqui a faquinha do próprio... Ah, é embaixo. É embaixo, tá? É porque você achou que fosse em Eu cima. sempre fiz Eu em vou cima. explicar por quê. Porque se deixar em cima, pode gotejar na sua roupa, pode gotejar na, né, sim, na sim. toalha. Com e aí não é certeza. tão legal. Aqui você esconde, ó. Sempre Então a abrir em gente tira cima. a tampinha dele aqui, ó. Certo? Certo. Beleza? Eu pego o meu abridor, coloco ele deitado assim, ó, no meio Ah, tá. e deixo reto. Tá? Ó. E vou girando ele aqui. Ele é de 2 estágios. Não, mas então, eu ó, sou fraquinha, não tem tanta força. Esse abridor consegue. consegue, tranquilamente. Então ele tem 2 estágios. O primeiro estágio você vai e deixa ele aqui. Certo? E aí você levanta e coloca o segundo estágio. E ó, sempre na delicadeza, sem fazer barulho. Certo, Becky? Certo. E é o mesmo esquema. Mas caiu ali, ó.
Não tem problema. Tem problema? Então Pode tá bom. deixar virar. Já vou Ele tá virar virando a também. carninha, ele caiu. Já virei a carne. Ela tava as duas de pezinho, daí uma fez assim, ó. Plup. Já virei a carne, tá tudo certo. Bianca, sempre com delicadeza, sempre a gente, né, devagarzinho, discreto, na boa, vinho barato, porém muito bom. Servindo sempre pouquinho, sempre para a pessoa que vai degustar, vendo aí, ó, gira para não cair e vai. Se fica aqui, ó, fica a gota aqui, e aí pode sujar a roupa, pode sujar a toalha, enfim. Sempre um pouquinho para a gente provar. Como é que a gente faz? A gente gira esse vinho desse jeito aqui, para ele oxigenar, ele precisa oxigenar, ele precisa liberar aroma, liberar sabor. Se eu tomo ele logo de cara, eu vou sentir muito sabor do álcool, e aí não é legal. Aí eu vou falar, esse vinho tá desequilibrado. Então é sempre importante a gente oxigenar ele, ó, tá vendo aqui, ó? E aí ele começa a cair, que a gente chama de lágrimas. Sim. São essas lágrimas no copo, aqui não sei se dá pra você verificar. Se ele não tá com uma lágrima tão densa, significa que ele não é um vinho tão alcoólico. Ele é um vinho bem equilibrado. Se fosse um vinho muito alcoólico, teria muito mais lágrimas, tá? Dá pra ver, tá vendo aí? Ó, a gente chama de lágrimas, ó. Aí, escorrendo, ó. E aí é o seguinte, você vai fazer, né? Você vai chacoalhar a taça assim, vai fazer o mesmo esquema, sentir o aroma e você vai provar. Como é que você prova um vinho? Você precisa passar ele pela boca toda. Então, ó, você faz assim, ó. E bebe o vinho. E aí você sente o aroma dele, sente o sabor e vê se a harmonização vai ser correta. Joia. Beleza? Beleza. Aprovei, vê se o vinho tá gostoso, tá? Sirvo quem está ao meu lado, tá? Ó. Virou, virou, certo? Certo. Esse vinho a gente não precisa beber agora, ele pode ficar aqui respirando. Quanto mais ele respira, cada dose ele vai se transformando. Porque isso aqui é algo vivo, tá funcionando aqui ainda. Então o álcool evapora, ele vai se arrumando. Então vamos deixar ele quietinho aqui, vamos voltar pra carne. Beleza. A Andresa falou que tem uma dúvida pra gente no WhatsApp. Vamos tirar pra você agora ao vivo, Vamos tá? sim. Só dá uma olhadinha na carne aqui. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Hein, Luquinha? Olha aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha que perfeita. Lindo, né? Linda. Ó. Eita, coisa linda e maravilhosa. Chique. Pronto. Bom, vamos fazer o seguinte, Bora então. ver a dúvida. Vamos pra nossa dúvida que chegou, Leozito. Oi. É a Giza de Tupéva, nossa amiga. Boa tarde, lindos. Qual o melhor vinho para um Cocovan? Cocovan. Muito bom, Giza. Ó, excelente pergunta. Giza, eu trabalho nesse ramo há 25 anos. Uma vez um grande chefe de cozinha, super renomado, que eu trabalhei muitos anos, me ensinou uma coisa. Ele falou assim, vinho bom, a gente bebe. Vinho mais ou menos, a gente cozinha, né? Tem que ser um vinho seco, sempre, tinto, de uma qualidade média. Não precisa ser um vinho muito bom, tá? Pode ser um vinho de uma qualidade média, um vinho de uns 20 conto, 22 reais. Tá ótimo. Porque ele vai pra panela, ele vai evaporar, ele vai pegar, ele só quer o sabor do vinho mesmo. Então vinho bom a gente bebe e vinho razoável a gente cozinha. Beleza, Beleza, Giza? perfeito. Giza. Não Se você tem mais dúvidas Não? aí, manda pra gente, tá bom? 12996523779. Boa. Manda pra gente a sua dúvida. Aproveita essa aula aqui, hein, gente? Isso aí. Aí, Bianquita, vamos deixar grelhar mais uns 2 minutinhos aqui, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga, bem pouquinho, tá? Pra gente oxigenar um pouco mais a carne, pra ela ficar mais saborosa. Certo. E vou botar umas ervas também pra queimar junto ali, ó, que depois a gente vai utilizar. Eu tô usando, ó, manjericão, tô usando um pouco de tomilho, que combina bastante com carne, e tô usando também um pouquinho de alecrim. Então deixa as ervas trabalharem aí, pra assim vai ficar bem mais gostoso, ó. Leonardo, você falou logo no começo do programa que, no caso desta harmonização, seria com o grelhado. O grelhado. Por quê? Porque o mais forte que eu tenho no meu prato é a carne. Lá eu era a manga. O mais forte era a manga. Então eu sempre tenho que destacar algo mais forte do meu prato para harmonizar. Sim. Mas, porém, entretanto, todavia, eu poderia harmonizar isso com um vinho de corpo mais forte, tipo um Taná, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, poderia harmonizar. Mas eu tenho um palmito. O palmito é leve, Ele é leve. é light. Então eu preciso também pensar no palmito, tá? Preciso pensar nesse equilíbrio aí. Eu tenho prontinho aqui palmito, brócolis, entre todas as cositas mais. O que você fez com ele? Só grelhou? Só grelhei um pouquinho. Nessa mesma Terminou pegada aqui. joguei o brócolis e o palmito aí dentro e grelhei, tá? Joia. Só pra gente fazer um acompanhamento ao prato. Então, ó, ficou desse jeito, ó. Na própria gordura ali. Eu já fiz a preparação. Perfeito. Tá vendo aqui, ó? Simples assim. Certo. Vou pedir os pratos pra Bianquita. Pra já. Por favor, Bianquita. Vamos ver aqui se a gente consegue provar. Beleza, deixa eu servir você, ó. Um pouquinho de brócolis.
O brócolis você deu uma Deu assustadinha branqueada nele de leve, antes? bem de leve mesmo, Bianca. Eu gosto bem durinho, né? Bem firminho. E coloquei para grelhar ali, Certo. naquela manteiga, naquela própria gordura. E assim eu fiz com o palmito do mesmo jeito. O palmito eu não cozinhei, já estava pronto, tal, enfim. Perfeito. Não fiz esse processo. Isso cabe aqui? Cabe. Então vamos ver. Você vai usar esse aqui mais? Não. Deixa eu pegar um, ó. Que eu acho que esse aqui vai estar no ponto bom. Ele não vai estar nem tão bem passado, nem tão mal passado, tá? Um detalhe importante, eu já ensinei esse esquema da carne aqui. E aqui eu vou ensinar de novo você, tá? Sempre quando a gente vai cortar, vai fazer o bife, sempre em favor da fibra. Tá vendo que a fibra tá de assim, ó? Não sei se dá pra gente pegar. Dá, não vai dá. dar pra ver. Dá um pouquinho, sim. Porque quando a gente leva ao prato, ela precisa estar contra a fibra, para ficar mais macio, tá? E aí a gente corta aqui, ó. Olha, tá no ponto. Né, Bianquinha? Tá no pontinho que a gente gosta, ó. Eu gosto assim, tá? Nossa, eu ouvi uns por aqui, gente. Eu vou botar só umas fatiazinhas aí. Só pra gente experimentar. Só pra gente experimentar com a harmonização, tá bom? Eu gosto de bem mal passado, eu vou confessar pra você, tá? Pra mim, selou é o suficiente, mas é gosto pessoal. E aí vai de cada um. Eu também não tenho esse problema, não. Pra mim pode ser mal passado também. Eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Deixa eu pegar um paninho, só pra limpar minha mão. Pronto. Basicamente é isso. Então, a gente fez uma harmonização aqui, baseando na carne, mas também pensando no palmito. De novo, o vinho tem que ter uma harmonia na sua boca. Colocou na boca, funcionou tudo bem, tá certo, fechou. Perfeito. Tem talher aí? Ai, Vou nossa, pegar amigo, nós nos distraímos. Eu pego aqui, ó. Tem aqui embaixo. Eu tenho aqui, menina. Eu fiquei tão encantada com a aula que nem vi se tinha talher. Olha. Que é muito legal, né? Muito. Assim, é um mundo bem interessante. Muito, muito. Que as pessoas acham que é difícil, é complexo, é complicado. É nada, cara. Você sabendo exatamente a uva que você vai comprar, né? Se baseando aí no que você vai fazer, dá tudo certo. Como não é que pode é? confiar. Assim. Isso. Gira. Sente o aroma. E prova. Hein? Importante provar um pouquinho pra gente saber onde a gente tá se metendo, né? Pra ver se vai harmonizar bem. Bom, né? Bom. Equilibrado o vinho. Isso que eu falo, o vinho é custo-benefício, gente, tá? Dá pra você comprar fácil no seu mercado aí, tranquilamente. Muito legal. Barato esse vinho, assim, se for analisar. Se você parar pra pensar, né? Se você comparar isso aí com uma cerveja, por exemplo, é mais barato. Tá? É bem mais... Ó. Aí sim, papai. É isso, não é? Não ficou bacana? Muito. E é impressionante como realmente os sabores se encontram. É como, sabe, uma comparação que me fizeram uma vez? Sabe quando você tá lavando o quintal? Você dá aquela última baldada no quintal, assim, É isso. É isso, ele vai lavar a sua boca. É isso. O vinho lava a sua boca, tá? Ó, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai fazer pra vocês uma sobremesa muito legal e vamos harmonizar com um vinho de sobremesa que tem um esquema diferente desses outros dois aqui que vocês vão gostar. A gente volta já, então. Sai daí, não. Bom, chegou a hora de adoçarmos aí Delícia. o nosso sabor de vida. E, mais uma vez, eu falo, que aula que nós estamos Legal, tendo né? hoje. Tá muito bacana, legal, né? Leozito. Espero que você em casa esteja Muito gostando bom. também, tá? Muito bom. E pra você entender que vinho não é só pra rico. Ah, vinho é pra rico. Não, vinho, todo mundo pode tomar vinho. No mercado tem vinho, é só você saber escolher exatamente o vinho que você quer. Tem vários valores e aprendendo essa cultura do vinho. A gente né? fez aqui uma picanha e um palmito. Mas Sim. poderia ser outra carne Qualquer e carne. outro acompanhamento. Outro acompanhamento, E exatamente ficaria isso, tá? sensacional. Exatamente. Bom, vamos fazer um bolo que eu amo e um creme que eu amo também, tá? Vamos fazer um bolo de tangerina ou a famosa mexerica, bergamota, como você preferir chamar. O creme, que é uma mousse, praticamente uma mousse que a gente vai fazer, eu vou deixar a receita aí no Instagram, tá bom? Vou pular essa parte que é muito fácil de fazer. Você vai misturar na panela, eu só vou falar pra vocês aqui. Leite condensado, farinha e um pouco de raspas da tangerina. Vai misturar e vai fazer um ponto de um brigadeiro. Beleza. Sem segredo, tá, Bianca? Que eu já tenho um pronto aqui, que eu vou mostrar pra vocês qual é este pão. É esse aqui, ó, tá? É um ponto de um brigadeiro, ó. Que a receita tá aí no seu Instagram. Por sinal, um excelente brigadeiro. Brigadeiro. Um brigadeiro de mexerica. Delícia, Fica muito hein? gostoso. Pra deixar ele mais suave, vou misturar ele com um pouco de chantilly batido. Posso recolher esses aqui, meu? Pode, Bianca, obrigado. De nada. Então vou misturar os dois aqui, tá? Pra deixar ele um pouco mais suave, pra suavizar um pouco mais a nossa receita. Pra ela ficar mais tranquilinha. Pra não ficar muito forte, muito doce, tá? E aqui vou mexer pra gente poder fazer a nossa mousse. Claro, com paciência, né?
porque a gente está em algo um pouco mais firme para algo um pouco menos firme. Então tenha paciência aí na sua casa que vai dar super certo. Sujei até meu dedão, mas não tem problema nenhum. Pronto, a gente vai agregando aqui essa mousse de tangerina, que por sinal, Bianca, é espetacular. Léo, tá? é muito legal a tangerina, porque você em casa às vezes fica, o que eu vou fazer com ela? Eu posso... Só tem uma saída. Tem Pra mais? mim é o melhor suco que tem, já começa por aí, suco de tangerina. É muito gostoso. Bolo, então, melhor ainda. Dá pra fazer o chá com a casca, dá pra olha você quanta fazer coisa. muita coisa, tá? Então, ó, já misturei aqui, tá vendo, Bianquita? Misturei o nosso creme de tangerina com um pouco de chantilly batido. Então, a gente fez praticamente uma mousse de tangerina que a gente vai servir no nosso Certo. prato daqui a pouquinho. Vamos deixar aqui de ladinho, belezinha. Esse também pode ir pra lá, que é a tangerina fresca e uma calda de tangerina que eu também coloquei no Instagram pra você entender. Vamos fazer agora a massa desse bolo, que é muito boa, fofinha. Vocês vão ver só que delícia e que prático que é. Liquidificador, vou colocar manteiga no micro-ondas para derreter um pouquinho, mais ou menos uns 20 segundos, tá? Basicamente isso aí, só para dar aquela derretida rápida. Pronto. Vou usar, primeiro sempre os líquidos, claro. Ovos, suco de tangerina natural. Isso que eu ia perguntar, natural. Natural, tá? Isso é importante. Suco natural, açúcar, pronto. E claro, a nossa manteiga derretida, que eu vou pegar em 3, 2, 1. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Foi, tá aqui. E a nossa manteiga derretida, ó. Coloquei aqui, vou bater tudo isso e depois misturar com a farinha e com o fermento. Bora lá? Bora. Na tigela, farinha, fermento e um pouquinho também da casca da raspa da tangerina. Vai aqui, tá? Já Neste tem momento. sabor. Bem saboroso. Pego o líquido e faço a massa do nosso bolo. Aí não tem segredo, né? Aí vocês podem concordar comigo que é zero segredo. Pronto. Misturei aqui. Eu vou servir essa sobremesa de uma forma diferente, um pouquinho mais sofisticada. Mas na sua casa, você pode usar esse creme de tangerina para rechear o bolo. Pode fazer uma preparação assim, entendi. tá? Pode rechear o bolo tranquilo também, que vai ficar bem legal. Então você não precisa servir como eu vou servir aqui. Você pode até facilitar um pouco mais a sua vida aí. Faz o bolo, corta de camada e tal, e aí você serve normal, tá? Perfeito. Assadeira. Coloquei aqui um papel manteiga embaixo para facilitar na hora da gente desenformar. Ela é de fundo falso, essa assadeira? Essa é de fundo falso, por isso que eu coloquei um papel Mas manteiga. não precisa ser. Não precisa, não tem necessidade, tá? Coloco aqui, ó, e levo para assar. Fornão pré-aquecido, sempre, 180 graus. Vai deixar assando uns 40, 45 minutos, tá? Eu já tenho uma prontinha aqui, Bianquita. Sim. Eu vou levar essa aqui pro forno, na verdade. Tiro a outra e mostro daqui a pouquinho pra vocês, tá? E aí a gente continua com a nossa harmonização já já, Brasil. Vocês vão adorar. Bianquinha? Sim. Então vamos lá. Vamos montar primeiro o prato, depois eu falo do vinho. E Tá. a Dê falou que parece que tem dúvidas, né? Não sei se é no Instagram. sim. Quer fazer já? Quer- Enquanto eu vou então, cortando aqui? pode ser. Então manda lá, ó. Vou cortar Vamos o bolo, ver, ó. ó. Já até mostrei. A vou mostrar Érica, pra de pessoa. Brasília, Manda lá. Distrito Federal, Oi, Leozinho. Érica. Boa tarde, Bianca e chefe Léo. Boa, querida. Vinhos e queijos combinam? Ai, boa Existe pergunta. harmonização desses elementos? Boa pergunta, Érica. Posso te falar uma coisa? Não combina, por incrível que pareça. Jura? Vinho não combina com queijos, né? Sim, tem essa coisa de queijos, De queijos e vinhos, vinhos. né? Profissionalmente falando, não tem uma combinação muito boa, porque o vinho é o queijo é gordura, né? Gordura briga com vinho, tem aquela treta. Normalmente a gente fala assim, Interessante. tá, queijos e vinhos, tal. O correto é que não harmonize. Mas eu, por exemplo, como queijo e tomo Tomo vinho vinho. sem problema nenhum, tá? Mas assim, se você parar pra pensar, se analisar de uma forma profissional, não é uma combinação Qual boa, seria não. talvez o melhor? O que mais aproximaria? De queijos? De queijos. Queijos mais fortes, assim, por exemplo, Roquefort, Gorgonzola. Gorgonzola, Brie, são queijos que combinam bastante. Mas tem que ter acompanhado ali uma Algo a mais, geleia, entendi. algo que puxa, uma fruta seca, e aí funciona mais, tá? Entendi. Bom, Ó, tem mais perguntas manda aqui. aí, pode mandar, eu vou cortando Tá o bolo cortando aqui, aí, ó, né, vai lá. Leozito? Olha lá, a Ellen. Boa tarde, Léo e Bianca. Boa Adorando tarde. essa aula de harmonização.
Obrigado, Léo, querida. por favor, qual vinho seria apropriado para o risoto de gorgonzola? Ah, boa. A gente está falando de uma harmonização, né? Para beber, não para fazer o vinho. Sim. Porque para fazer o risoto é sempre vinho branco seco. Um rosé vai bem. Um gorgonzola, uma pera. Um rosé ficaria legal, tá? Pode ser até um espumante rosé, que eu acho que é uma bela de uma combinação. Beleza. Combina bem. Tá? Perfeito, Ellen. Tem mais uma Que aqui, mais? hein? Manda aí. A Solange. Oi, Boa tarde, Solange. queridos. Boa tarde Boa pra você, tarde, Solange. Qual o melhor vinho suave? Ah, então, Solange, como eu disse... Aí sou eu entrando, mas eu não posso deixar de passar a informação de uma forma correta. Vinho suave a gente não considera vinho, porque é o vinho que as pessoas acrescentam açúcar, né? É algo a mais que eles colocam no vinho para ficar doce. Então, vinho doce não é vinho. Normalmente não é assim. Mas eu tenho um vinho aqui que eu trouxe hoje, que custa super barato, que para quem gosta de vinho mais adocicado, é uma bela de uma pedida. Esse primeiro que a gente tomou, o Moscatel, Muito legal, viu? não compre mais vinho suave, Não. compre da uva Moscatel, Você vai amar. que você vai gostar. Ou você vai comprar um que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que é super interessante esse vinho. Que é o que vai harmonizar, que é o ele vai é mais harmonizar. adocicado. Exatamente, tá? Legal. Então, ó, cortei aqui 2 fatias do nosso bolo de tangerina, tá bom? Vou pegar um pouco da nossa mousse, ó. Olha isso aqui, Bianquita. Vou colocar em cima, Nossa. tá? É uma apresentação diferente. Diferente. Mas você pode, como eu falei, você pode usar como recheio do seu bolo, não tem problema nenhum. Ó, tá aqui. Fiz uma caldinha com o suco de tangerina e um pouquinho de açúcar, bem simples, tá? Não, sem segredo, ó. Ó, que a gente vai jogar aqui. Olha que lindo que fica. Vai umedecer um pouco o bolo também, ó, tá? Que apresentação aqui? bonita, Léo. Legal, né? Simples, né? Simples, Bem diferente. Simples, ó, não tem segredo, gente, ó. Pronto, aqui. E por cima, claro, um pouquinho de tangerina fresca. Que aí vai dar um chablauzinho, Com um certeza. tchu-tchu-tchu, uma pegada boa. Para harmonizar esta sobremesa, eu optei em trazer um vinho, Bianca, que a gente chama de Late Harvest. Calma. Colheita tardia? Colheita tardia, exatamente isso, tá? Existem 2 tipos no mercado. Existe colheita tardia branco e o colheita tardia tinto. Esse vinho custa R$19. Olha lá, ó. R$19. Ele é um vinho bem doce. Ah, mas vinho doce não. Porque assim, ele é um processo diferente. Por que ele é chamado de pegando late? as taças ali Por que ele é enquanto vai chamado de late harvest? Late harvest, gente, numa tradução ao pé da letra, significa colheita tardia. É como se você fizesse vinho de uva passa. Porque você vai colher essa uva depois que ela passar do ponto. Ou seja, ela já vai estar com mais açúcar Mais nela, doce, nela mesmo. Eliminou-se a água, porque secou a uva no pé, se transformou numa uva passa, e aí a partir deste momento você faz a fabricação do vinho. Então ele fica doce, não porque se acrescentou açúcar, mas porque o sistema foi um sistema diferente, legal. tá? Por isso que a gente chama de colheita tardia. E este vinho, ele só funciona com sobremesa, não funciona com outras coisas mais. Ele vai brigar com entrada, tá, com sal, então ele funciona bem com doce. Mas se você gosta de vinho suave, tá aí uma bela de uma pedida, Olha custa só. R$19 essa garrafa. E vale bem a pena. Bem E interessante. é claro que não é um vinho que você vai tomar de taça, né? É um vinho só para poder acompanhar a sobremesa. Vinho de Screw Cap. Olha só, aqui a gente teve 3 tipos de rolha hoje. A rolha do espumante, a rolha do vinho e a gente tem esse aqui que chama de Screw Cap, que é o vinho de rosca. E não necessariamente é um vinho de baixa qualidade, que muita gente acha isso, tá? Não significa isso. Significa que é um vinho que você tem que tomar rápido. É um vinho, não é um vinho de guarda. De guarda. É um vinho para você Entendi. tomar. E pra gente abrir isso aqui, ó, não é assim. A gente abraça todo e gira completo, porque ele abre facilmente, tá bom? E Certo? eu brigando pra abrir essa briga garrafa mesmo. em Às casa. vezes vem com a faquinha, Fica né? com a faquinha lá. É Fico, só eu girar fico, eu tudo sou que dessas. resolve. Esse aqui, ó, é só um tapa. Ó, só um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Que é pra poder fazer a harmonização perfeita pro nosso... E se faz a mesma coisa? Mesma coisa, porque não é espumante, não tem espuma, nada, a gente pode girar. E você, olha isso, como é frutado. Nossa, ele é muito... Como você já sabe que vai combinar muito bem com a tangerina. Não é verdade? Muito, muito. É uma bela de uma combinação, né? Bora ver, Bianquita? Claro. Já. Bom, primeiro espero que vocês tenham gostado disso, Certeza. tá? Foi uma aula Uma aqui, aula assim, sensacional. nada além disso, não ache que foi uma coisa pretensiosa do sabor de vida, tá bom? Mas é pra você entender. Às vezes você vai na gôndola de vinho, não sabe o que comprar, Às vezes o que não a comprar. gente fica, Às vezes é Leozito, importante. eu como leiga nesse assunto, às vezes a gente fica ali assim, ó, meu Deus, eu Que queria comprar, um vinho, né? mas o que comprar? Eu queria fazer um jantar especial pro meu esposo ou Aham. pra sua esposa aí do outro lado da tela. Enfim,
e você não sabe o que comprar, você sabe o que presentear alguém. Existem opções maravilhosas, como o Leozito falou, com um preço super acessível para você ter aí na sua casa e para você presentear também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, viu? Obrigado aí pelo carinho. E aí? Incrível. Ó, Maravilhoso. demais, cara. Muito bom mesmo. Olha, muito, muito bom. a gente Adorei, agradece viu? a sua presença aqui conosco hoje. Isso. Como o Leozito disse, espero que você tenha gostado dessa aula. E segunda-feira a gente tá de volta ao vivo. Fia, aqui é de arroz, feijão, harmonização de Harmonização. vinho. Tá pensando o quê? Segunda-feira ao vivaço aqui, 1 da tarde. Tem domingo também. Ai, domingo também Programa tem. que você fez, tá bom? Beijo no Beijo. coração de vocês. Tchau. Até domingo.